Oi pessoal, tudo bom? Eu vim aqui hoje fazer um vídeo rapidinho para comentar de um caso que eu ouvi, que eu fiquei sabendo. Não sei se vocês estavam sabendo, eu vi falar por acaso, na verdade, porque a mídia até noticiou, mas ficou algo muito por cima. Não foi algo que se fez um escândalo como se fez no passado. Um menino que se chamava, né? Coitado. Chamava Juan, com R e H. R-H-U-A-N, Juan. E esse menininho tinha 9 anos. E a mãe dele era lésbica. E tava junto com outra mulher que também tinha uma filha. As duas tinham filho. Uma tinha um filho e a outra tinha uma filha. E o que acontece? A mulher matou o Juan. A mãe dele, a própria mãe dele, matou o Juan. E o pior, isso não foi nem o pior. Ela não só matou, mas como um ano antes, falando que ele queria ser menina e que ela tinha... Isso daí já é relato da Polícia Civil, que ela tem ódio da figura de homem, ela não gosta de homem, como muita feminista por aí. Ela simplesmente usou uma forma artesanal de cortar o pintinho do menino. Ela cortou o pintinho do menino. Cortou o pintinho e o saquinho do menino. Imagina, isso uma criança de 8 anos, uma pessoa lá cortando na faca o pintinho e o saquinho da criancinha. Vocês conseguem imaginar isso, gente? Vocês conseguem imaginar isso? Vocês conseguem imaginar que tipo de pessoa faz isso? O pai, pelo que dizem as notícias, é um agente penitenciário. Ele já fazia tempo que estava atrás do menino, porque a mãe simplesmente pegou a criança e sumiu. E aí, quando o pai da outra criança, da menina, que era filha da outra, entrou na justiça e tal, e aí a justiça suspendeu o pagamento da pensão da menina, porque aí ela ia ser obrigada a comparecer à justiça e se mostrar, que eles não conseguiam achar essas mulheres de jeito nenhum, elas ficavam escapando, elas ficavam indo de cidade em cidade, eles não conseguiam encontrar. Então, e também elas estavam andando muito longe, de onde elas saíram, na verdade. Eu não lembro agora se é o Acre, eu não consigo lembrar agora, mas é um estado do norte. E, enfim, eles tentaram, o pai tentou encontrar, fizeram um grande esforço, mas não deu certo. Acabaram também impedidos pela burocracia, né? E aí no que resultou de anos de maus tratos, porque a mãe tinha ódio da figura de homem e maltratava o menino, e acabou cortando o pintinho e o saquinho da criança, e depois de um ano matou a criança com 12 facadas. Uma facada inicial no peito, e enquanto a criança dormia, a criança acordou assustada, de acordo com os relatos, deu um gritinho, e depois a mãe deu todas as outras facadas nas costas. Aí depois elas tentaram atear fogo, cortaram em pedaços, a mãe tirou a pele do rosto. Não, olha, parece história daqueles filmes tipo Massacre da Serra Elétrica. A mãe tirou a pele do rosto, queimou a pele do rosto, eu não sei exatamente pra quê, eu não lembro agora, mas pelo amor de Deus, não importa porque queimou, arrancou a pele do rosto, esquartejou a criança, cortou a criança em pedaços, tentou tirar o olho de dentro do globo ocular, mas não conseguiu, tentou tirar com uma faca e não conseguiu, e começaram a jogar os pedaços numa churrasqueira acesa, mas a churrasqueira, o cheiro tava ficando muito forte, então elas desistiram, colocaram tudo em 2 malas e jogaram. Gente do céu. E o pior é o seguinte, a gente viu até, eu tava acompanhando alguns vídeos no YouTube, vendo algumas pessoas falarem e
apresentador de TV, acho que ele se chama Gotino. Ele fala não, que é mentira, que não estão que a mídia não está noticiando, que a mídia não está dando atenção, que a mídia noticiou. Pois é verdade, a mídia noticiou, mas não fez aquele escândalo todo como fez por exemplo, com Isabela Nardoni, com outros casos também muito sérios. Mas isso me espanta não terem noticiado isso, porque terem noticiado, mas não terem feito o escândalo todo. Eu não estava sabendo. Basicamente ninguém que eu conheço estava sabendo. Ninguém estava sabendo da história. E assim, basicamente, a gente vê por aí muita gente falando que não estão falando nada porque não interessa a eles falar, por conta de eles apoiarem uma agenda política, que é do feminismo, por serem duas mulheres e por serem homossexuais. Não sei, talvez a mídia não quisesse se intrometer tanto, mas uma coisa é fato. A gente vê falando que não tem nada a ver que elas eram sapatão, que não tem nada a ver que elas eram mulheres, não tem nada a ver. Mas se fosse um casal normal, se fosse um homem e uma mulher, você pode ter certeza que eles iam no Facebook, eles iam atrás da vida dos dois de qualquer jeito para falar: esse daqui votou no Bolsonaro, esse daqui pensa tal coisa, esse aqui é macho escroto, essas porcarias todas, essas porra toda aí que elas vêm falando. Agora, como são duas mulheres e são homossexuais, aí ninguém fala nisso, né? Eu francamente não vi nenhuma entidade aí de feminista, não vi nenhum grupo falar sobre isso. Não se vê, não está se vendo nenhum escândalo com relação a isso, né? E isso é muito ridículo, isso é muito patético. É incrível a gente ver que tem pessoas que agem assim e que pensam assim, né? Poxa, gente, foi uma crueldade horrível, Vocês imaginam, o Instituto Médico Legal passou, claro, pegou, imagina, os pedaços do menino, né? Fez autópsia nos pedaços do menino. E eles viram lá que tava com o pintinho cortado. E eles falaram que quando foi cortado o pintinho do menino, a uretra retraiu. Porque nem sempre, não sei se vocês conhecem como é a estrutura, mas não necessariamente quando você corta ali o pênis, você corta exatamente a uretra. Então a uretra retraiu e formou um abscesso. Não foi um abscesso, foi uma fístula. Formou uma fístula. E parece que esse menino, toda vez que ele ia urinar, ele sentia dores horríveis. Então, olha, esse menino, antes de ele morrer, ele ainda passou um ano sofrendo muito. Olha, Deus que me perdoe, mas olha, depois disso, depois de tanto sofrimento, depois de ter passado tudo que esse menino passou, eu não sei, francamente, se essa não foi de repente a melhor saída pra ele, se não foi esse o melhor destino pra ele. Porque, francamente, eu duvido que um dia na vida esse menino ia conseguir se recuperar. Eu francamente duvido, porque isso não foi simplesmente um maltrato, isso foi uma barbaridade, isso foi tortura, isso sem brincadeira, pessoal. Isso, quando você lê as notícias, você vê tudo o que aconteceu, tá no mesmo nível daquele filme do massacre da Serra Elétrica, em que o personagem, o Leatherface, ele arranca a pele, ele arranca o couro do rosto das pessoas e ele anda aquilo lá com o couro do rosto da pessoa na cara dele como se fosse uma máscara. Vocês veem que não tá muito longe disso, né? Não tá muito longe disso, pessoal. E pior ainda, não acabou não, tem pior. Disseram que
quando a mãe começou a cortar o pescoço, começou a degolar o menino pra esquartejar, ele ainda estava com sinais vitais, ou seja, ele ainda estava vivo. Olha, gente, eu francamente nem sei o que dizer. E eu francamente não sei o que dizer da mídia que no dia noticiou, mas pois é, se fosse um casal de heterossexuais, se fosse homem, estariam aí fazendo um puta do escândalo, culpando machismo, né? Culpando machismo, falando que é o machismo isso, machismo aquilo, os homens são violentos e não sei o que, tem que controlar os homens, parem de nos matar, né? Essa palhaçada, essa porra, entendeu? Tem também aquela questão de homem nenhum morre porque pelo simples fato de ser homem. Não, pois é, vocês viram que nesse caso morreu simplesmente porque era homem. Morreu pelo simples fato de que era um homem. Agora pra vocês verem como as coisas acontecem. E aí ninguém tá falando nada, tá todo mundo abobalhado. Ninguém diz nada. Todo mundo fica quieto, sabe? E aí vão falar, é um caso isolado. Não é caso isolado. Não é caso isolado. 60%, e isso é dado, não estou inventando, 60% dos casos de maltratos a filhos é cometido pelas mulheres. Então, não é simplesmente uma questão do machismo, não é do homem, não é a violência do homem, não. O ser humano é escroto, minha gente. É bom e também é escroto. Então, assim, o que a gente pode dizer? Que é pelo fato de ser homem? Não, mulher também faz besteira, também faz cagada, entendeu? Não tem que existir essa história de não, é homem que faz isso, é homem que é violento, é a cultura do machismo, é a cultura do estupro. Pois é, pra vocês verem, né, galera? Tem um monte de notícias aí, não tem um pouco, né? É só sair pesquisando, o Google tá aí, pesquisem. Um monte de notícias de mulher que matou o filho, de mulher que matou o recém-nascido. E aí o que é mais doente, quando você vê de mulher que matou o recém-nascido, aparecem essas filhas da puta, é o que vocês são, vagabundas, falando que, nesse caso porque era melhor ter abortado. Ou seja, aliviando ainda pra assassina, entendeu? Aliviando pro lado da assassina. Quer dizer, veio falar, não, que o homem é violento, parem de nos matar, não sei o quê. Mas quando uma vagabunda, uma filha da puta, pega um nenê e joga do 10º andar do prédio, aí fala que não, é por isso que é melhor abortar. É assim, entendeu? É assim, se pudesse abortar, essa mulher não teria feito isso. É assim, sabe? A mulher, no fim, é a vítima. A mulher é a vítima da sociedade. A mulher que matou a criança, que matou o nenê, no fim é a vítima da sociedade porque a sociedade não deixa abortar. Puta que pariu. Olha, é por isso que eu falo, é difícil ter alguma coisa pra falar. É muito difícil. E o nível de estupidez, como essa gente é patética, não acho que não tem ainda uma escala pra medir. Enfim, existem sim muitos casos, e não só os casos de assassinato, em que a mãe mata o filho ou a filha, mas também os casos em que tem alienação parental, né? E isso ocorre mundo afora, não é só aqui. Então, quando a mãe fica falando do pai, no fim o filho fica com uma imagem péssima do pai, e geralmente o pai não é nada daquilo. É complicado, gente. Então a mãe pega um ressentimento dela e transforma aquilo em algo que contamina o filho, ou a filha, né? E no geral essas porra aí de feminina, essas merda, é sempre uma mulher que se fudeu. Geralmente é uma mulher que se fudeu de alguma forma, e aí ela pega o trauma dela e ela projeta em todos os homens. Ou seja, porque aquele determinado homem fez aquela merda com ela, quer dizer que todos os homens não prestam, que todos os homens são tóxicos, que todos os homens são estupradores, que todo homem é muito violento, e assim é. E assim elas falam.
E aí fica essa coisa, elas ficam falando, para de nos matar, coitada de nós, sai lá com o peito de fora na rua, fica fazendo aquela putaria toda. Mas como dizem, né, onde não tem feminista é guerra, né? Aí elas não querem ter igualdade. Caminhão de cimento, eu nunca vi feminista carregando cimento. E alguns outros lugares, né? Em que não compensa, em que não convém a elas estar, né? Mas que os homens estão lá. Vale lembrar também que os casos, como eu já falei em outro vídeo, em que o machismo salvou a vida de mulheres. Machismo mata mulheres todos os dias e também salva. Pode matar, sim, mas também salva. Como os casos dos homens que pulam lá na água em enchente para salvar suas mulheres, para salvarem suas irmãs, suas mães, suas sobrinhas, e aí acabam morrendo, né? Na hora lá que necessita de uma ação física, o homem aparece. E muitas vezes por isso ele acaba não só salvando outras pessoas, mulheres, e como acaba morrendo por causa disso. Então é assim. Então a gente vê que é muito absurdo ocorrendo atualmente. Eu francamente não tenho visto os vídeos falando que essa morte do Juan se dá por conta do feminismo, por culpa da ideologia de gênero. Eu francamente acho a ideologia de gênero nojenta, é nojento. Esses argumentos de que simplesmente as mulheres estão tentando alcançar a igualdade é uma puta de uma balela, uma puta de uma mentira, porque as mulheres perante a lei já têm igualdade. Então não há nada mais que se querer com relação a isso, com relação a costumes de lavar louça, de cuidar do filho, cultura. Minhas queridas, olha, pra feminista que se estiver assistindo isso, se já não tiver saído, foda-se também se saiu, é o seguinte: casa com quem você acha que tá certo, entendeu? Fique com quem você acha que tá certo. Nenhum homem presta pra você, fica com mulher. Você quer ficar com homem, você não é sapatão, mas você quer ficar com homem e quer que tenha um homem perfeito pra você, tenha certeza, tem, viu? Tem os cookies aí, entendeu? Que fala qualquer coisa só pra comer uma buceta. É assim. Se humilha pra comer alguém. É assim. Então, isso tem. Não vou dizer que é original, que é todo dia verdade, que o cara sente isso mesmo, mas que ele vai falar que ele sente, ele vai. Isso é verdade. E a ideologia é perigosa. Ela pega. Então, assim, às vezes o cara pode nem estar pensando aquilo, mas ele tá com aquela ideologia e aquilo pega, entendeu? Então, mesmo pra vocês aí meninas que vivem com dor de cotovelo, achando que o mundo é uma merda, que o homem é uma merda, não se matem não. Eu não vou falar aqui pra vocês se matarem não. Embora eu ache que a violência gerada por essa ideologia de gênero de vocês merecesse sim uma pena muito maior do que simplesmente vocês ouvirem merda. Mas de qualquer forma, não se matem. Existe babaca pra tudo. Existe homem feminista, existe os cookies, existem aqueles lá que pra comer alguém precisa pedir desculpa por ser homem, essas coisas todas. Então, por favor, não se matem. Peço que parem de falar merda, de falar besteira, de serem merdas, porque quem fica aí fazendo esse tipo de discurso de ódio contra homens é merda. Vocês que fazem discurso de ódio contra homem, que ficam falando só que homem que é culpado de tudo, mulher é santinha, vocês são merda, tá? Porque não é assim, essa não é a realidade. Vocês não podem chegar e simplesmente falar que homem o homem não presta, o homem é violento, o homem é isso, o homem é aquilo, enquanto a mulher não, a mulher, é muito raro a mulher matar alguém, é muito raro a mulher matar vou falar que nem o Sérgio Moro, é muito raro a mulher matar o cônjuge, é muito raro a mulher matar o cônjuge, e é muito raro a mulher matar o filho. Imagina, nada dessas coisas acontecem. A mulher é santinha.
É o homem que é o demônio, que veio do inferno. É ridículo, é ridículo. Então a gente fica aí, galera, com essa notícia, com esse comentário aí, sobre essa notícia triste dessa barbaridade. Isso foi uma barbaridade. Isso não tem nome. Isso não tem nome. Isso não dá. Na minha concepção, não dá pra gente enquadrar isso como um simples assassinato. Não dá pra gente enquadrar isso como tortura. Sabe, é uma coisa que não tem nome, é uma coisa que eu nem sei nominar, nem dá pra gente classificar isso. Isso é uma coisa desumana. Isso é uma coisa que sabe, essa gente doente que aparece, vocês acreditam, pra vocês verem. Eu ouvi um monte de história. Eu fiquei sabendo muito mais do cachorro que morreu no Carrefour. Nem lembro qual Carrefour foi, ou se foi no Extra. Eu acho que foi no Carrefour. Por causa do cachorro que morreu do Carrefour. Ouvi, nossa, toda uma história do cachorro que morreu do Carrefour. Que essa gente doente aí que tem peninha de cachorro, mas na hora que morre uma pessoa, não sei o que, o pessoal que tem ódio do ser humano, sabe? O pessoal que tem ódio do ser humano, especialmente do homem ser humano. E aí eu ouvi há mais de mês falar desse cachorro que morreu. Não, obviamente eu não sou a favor de torturar cachorro, claro que não. Mas a gente ouve o tempo todo falar da porra do cachorro que morreu. E é um cachorro, gente, é um cachorro. E do menino a gente quase não vê falar. Noticiou e ninguém vê, ninguém tá sabendo. Sabe, esse é o nível da mídia que a gente tem no Brasil. Esse é o nível da mídia, tá? A ponto de o Glenn Greenwald ter precisado ele fazer revelações aí bombásticas, que é óbvio que muita gente já imaginava que essa fosse a realidade do que está acontecendo das denúncias do ponto de vista Sérgio Moro e contra o promotor lá, o Dallagnol. E precisou esse cara de uma mídia independente aparecer e jogar isso daí no ventilador. Agora, vejam bem, nossa mídia não tá valendo nada realmente. Eu tô ouvindo muito mais falar do Neymar e da coitadinha da menina, da Nájila lá, que ficou com a bundinha vermelha porque tomou uns tapas lá durante o sexo, como se tapa na bunda durante o sexo fosse pecado. E desse menino eu fiquei sabendo por acaso, gente. E nem tá noticiando, nem tá se falando disso direito, sabe? As pessoas não estão sabendo. Mesmo gente que eu sei, que eu conheço, que assiste o dia inteiro aquelas tranqueiras lá na televisão, sabe? Tipo da Atena, essas porcarias. Esse pessoal também não tá sabendo, eles não ouviram falar do caso. Gente que fica lá o dia inteiro com a televisão ligada nisso. Então entendo, a mídia pode ter noticiado, mas não tá num nível em que se tem exposição suficiente para que as pessoas fiquem sabendo do que ocorreu. Isso é muito ridículo da parte da nossa mídia. Prova mais uma vez que o nível da nossa mídia é baixíssimo, é péssimo. E a ideologia contida nesse meio é tão podre quanto o discurso feminista que tem assolado aí, que tem esmagado a nossa sociedade. Que essa é a grande realidade. Essa é a nossa grande realidade. E enfim, tem muitas coisas aí que aconteceram. Tem esse caso aí do Neymar, que eu nem cheguei a comentar. Mas o Neymar parece aí que a menina já teve 3 advogados que desistiram dela. Cada vez que vem uma história diferente. E o Neymar expôs o que a menina fez, o que a menina tava tentando fazer, mostrou as mensagens, e aí acabou aparecendo algumas fotos lá, mas foi importante ele expor, porque nesse caso ele não estava se expondo como se expõe normalmente, que é para fazer vingança, que é para fazer vingancinha. Não foi o caso, ele estava simplesmente se defendendo, ele estava usando aquilo lá para se defender de uma acusação gravíssima, isso é seríssimo.
A menina acusou ele de estupro. E não foi nada disso. Você vê que tava tudo... Até ela falou que foi consensual. E aí depois... Falando que durante lá que eles se encontraram, aí já não foi mais consensual. Peraí, e aí? Como é que faz? É a palavra dela que vale? Quem que prova isso? Ela não fez tudo, pra chegar lá e tá lá. E aí, meu amigo, como que vai provar que aquilo não foi consensual? Se tudo indica, se ela indica, se toda a conversa, todo o desejo dela indicava consensual. Não, pessoal, não, é muito complicado, não é assim as coisas. E aí agora fica essa história aí do Neymar também, que é um absurdo, e as feministas defendendo essa menina que obviamente tá mentindo. E a gente fica nessa situação ridícula, sabe? No fim, o Neymar já perdeu milhões de valor no mercado. Não só, obviamente, por causa disso. Teve aí a Mastercard, parece que deixou de patrocinar algum evento lá com ele, por conta dessas notícias. Ou seja, o cara perdeu já um monte de coisa. O cara já teve perda aí, uma boa perda de valor. Enquanto que a menina não perdeu nada, ela vai sair impune dessa acusação. E o marido dela já foi até chamado para fazer parte do elenco da Fazenda. Ou seja, eles estão ganhando alguma coisa, o Neymar tá se fudendo. Pois é. É complicado. Agora, também pouco interessa o caso do Neymar, porque olha a situação. Morreu um menino de forma bárbara, sabe? Cortaram o pintinho do menino um ano antes e ninguém tá sabendo, ninguém ouviu falar, pouca gente ouviu falar. Olha, gente, isso eu acho no mínimo estranho, é muito estranho. Mas enfim, eu não sei, não sei dizer, não poderia dizer exatamente que eu poderia culpar o feminismo por essa morte, a ideologia feminista, mesmo porque durante a leitura que eu fiz sobre o caso, não ficou claro exatamente, né? A mulher ficou claro sim que a mulher tinha ódio da figura de homem, isso está claro. Que ela tinha ódio do ex-marido dela. E isso contribuiu. Agora, se a ideologia feminista contribuiu ou não, eu não sei, porque elas não chegaram a falar nisso, a gente não está sabendo ainda, né? Então, eu acredito que ainda não se tenha dado, não se tenha substância suficiente ainda para falar sobre essa questão. Não dá pra gente dizer se teve influência da ideologia feminista ou não. Mas uma coisa não elimina a outra. A ideologia feminista é nojento, não é de igualdade. É uma coisa nojenta. E o que a gente pode dizer, pessoal? É muito complicado. Eu fiquei bastante, mesmo já estando mais ou menos acostumado a ver algumas coisas relativas à morte. Olha, fiquei bastante chocado com essa situação, porque, olha, eu fiquei imaginando o que o menininho sofreu. Pô, uma criancinha, gente, um menino. O que é isso? É o que eu falei, é difícil até de falar. Agora, o que tem a relação disso tudo aí com o feminismo é aquilo que eu falei, galera, não sei ainda, não sabemos ainda. Talvez tenha alguma relação, talvez, mas ainda nós não temos substância para falar disso. Uma coisa é fato, esse menino morreu por ser homem, ele morreu por ser homem. E aí essas mulheres agora ficam com essa história, inclusive colocaram algo na lei. Eu não sei falar nisso, eu não sei falar muito de lei porque eu não sou advogado. Eu não sei exatamente qual é o valor dessa lei, mas falam aí, não, a mulher o marido foi lá e matou a mulher por ciúme. A mulher traiu ele foi lá, pá, meteu bala na mulher.
é feminicídio, ela morreu pela condição de mulher. Não, ela não morreu pela condição de mulher. Ela morreu por um crime passional. Ciúme, o marido foi lá, ela também não tá isenta na história. Então o marido fez besteira, é verdade. Mas isso não apaga a besteira que ela fez de tê-lo traído. Uma coisa não apaga a outra, né? Então assim, a gente não tá falando de uma pessoa que não fez absolutamente nada e que a condição dela é simplesmente o fato de ela existir contribuiu para que fosse motivo para a morte dela. Então, por exemplo, o fato de que uma pessoa branca existe, isso é motivo para sua morte, como está acontecendo na África do Sul. Ou o fato de uma pessoa negra ser negro já é o suficiente para a pessoa ser morta, como ocorre em alguns casos, em algumas regiões também. E também ocorre aí ter pessoas morrendo pelo simples fato de serem mulheres. Sim, pode ter certeza, tem homem com ódio de mulher, mas é muito difícil você ver um assassinato em que o homem matou a mulher simplesmente porque era mulher. Eu odeio mulher, então eu vou matar essa mulher. Não, meu amigo, não. Quer dizer, eu odeio mulher, então eu vou matar minha mulher. Quer dizer, ele nem teria se casado, para começo de conversa. Então, agora, uma coisa que é grave é essas mulheres aí ficarem fazendo discurso de ódio contra homem, falando que homem é isso, homem é aquilo, homem é culpado disso e daquilo e não sei o que, num contexto geral, como se todos fossem ruins. Quer dizer, eles não pegam os casos isolados em que ocorrem os problemas e falam sobre aqueles casos. Eles vão pegar e falar que é todo mundo. E essas mulheres são as vagabundas, são as filhas da puta que ficam com um discurso de ódio contra homens. E aí você pode ter certeza que mais pra frente toda essa questão de assassinato aí vai começar a se virar contra homens, principalmente meninos, crianças. E isso é extremamente grave. Isso deve ser impedido. Esse discurso deve ser impedido. De qualquer forma, isso deve ser impedido. Isso deve se tornar ilegal, né? Porque ficar fazendo discurso de ódio, falar que generalizando, isso não é aceitável. Isso não é aceitável. Você quer falar de um homem, tudo bem, vai lá e fala. Você quer falar de tal outro homem, determinado homem, aquele cara, vai lá e fala. Ninguém tem nada contra isso. Agora se falar que todo homem, não, aí não. Aí fica aí que nem essa retardada dessa mãe aí que quis salvar o menino, né? Como se tivesse alguma coisa pra ser salvo. Olha, é ridículo demais pensar, dá muita raiva pensar, galera. Mas a gente tem que tentar não trabalhar com essas emoções, porque a gente tem que analisar a realidade, a gente tem que ver o que está acontecendo. E o que está acontecendo é uma coisa nojenta, pérfida e sem descrição. E isso deve ser parado. Você que está assistindo deve, de todas as maneiras aí, claro que não mate as feministas, não é pra você fazer isso, não é todas as maneiras, mas você deve fazer de tudo ao teu alcance de denunciar. Uma mulher tá falando, todo homem é assim, denuncia, gente, vocês podem denunciar, porque todo homem é assim, não é mentira. Como que você coloca esse todo homem? Quer dizer, se todo homem é assim, quer dizer que eu que nunca fiz nada também sou assim. Peraí, você tá falando que eu sou assassino, que eu sou estuprador? Não, peraí, então vamos lá resolver isso na delegacia. Se eu sou assassino, se eu sou estuprador, então vamos ver. Você tá me fazendo uma acusação, então vamos resolver isso lá. Falsa acusação a gente resolve na delegacia. Então é algo de se dar vergonha o que tá acontecendo hoje. Então não caiam nesse discurso, galera, não caiam. Não permita que esses discursinhos idiotas, ideológicos, subam a cabeça de vocês. Eu não tô aqui defendendo direita, tá? Não tô aqui defendendo Bolsonaro. Muito pelo contrário, as coisas que estão acontecendo no governo dele são absurdas. Mas essa ideologia de gênero é um lixo. É um lixo e não serve pra nada. E se a única coisa se tem uma única coisa que o Bolsonaro está fazendo, uma única coisa boa que ele está fazendo,
é lutar contra isso. Então, pelo menos isso, né? Agora, a gente não pode ficar nessa historinha, não, de que é a mulher que tá morrendo, é a mulher que tá sofrendo e o homem não tá fazendo nada. A gente não pode ficar nessa historinha de que a mulher é vítima sempre. A mulher é vítima sempre. Por mais que ela tenha feito uma puta de uma cagada, ela nunca é vítima. Ela fez lá cagada, ela traiu, ela fez um monte de merda, ela praticou abuso, ela foi abusiva no relacionamento dela, mas para as feministas não, ela tá sempre certa. Não é razão para fazer nada. Macho escroto. Então, galera, isso é mais ou menos aí que eu tinha para falar. Queria falar aí dessa questão do menino Juan. Coitadinho do menino. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deem aí o like. Se vocês não gostaram, deem o dislike. Comentem. Deem aí, vocês têm toda a liberdade de expressão para comentar. E esperemos que essas coisas... É óbvio que o mundo não vai melhorar, o mundo não é brincadeira, o mundo é cruel. Isso não vai mudar, isso é fato. Mas esperemos que pelo menos coisas tão horríveis não aconteçam mais, né, galera? Eu sei que vai voltar a acontecer em algum momento com outros perfis de pessoas, enfim. Mas o que feriu mesmo foi o fato de que foram duas lésbicas, ou seja, mulheres e homossexuais, que fizeram essa barbaridade, essa coisa que não tem nome, essa coisa que a gente mal ouviu falar. Nem o Maníaco do Parque fez essa coisa horrível, pra quem se lembra. E ninguém fala nada, sabe? Ninguém fala nada. É péssimo. Bom, galera, até o próximo vídeo. Eu vou depois postar um outro vídeo sobre o jogo que eu falei pra vocês, tem a simulação lá da economia, da sociedade, tudo. Até a próxima, galera.